Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Dravo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 4 de agosto de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quinto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando a nossa quinto de CrashBet pelos nossos primeiros prognósticos da Liga Europa, qualificação. Mas só que antes, lembre-se, se quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Agora sim, vamos estar iniciando pelo jogo do Fenerbahçe versus Eslováquio, tem início às 14 horas. A equipe do Fenerbahçe herdou a vaga aí, já que não conseguiu a qualificação para a Liga dos Campeões, foi desclassificado nos pênaltis diante do Dinamo Kiev. E a equipe do eslovaco, mesmo retrospecto, para essa partida, a equipe do Fenerbahçe, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. E o eslovaco vem a 12 jogos sem derrota, ou seja, 12 jogos de invencibilidade. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar gols. E lembrando que nos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. Ou seja, o Fenerbahçe é uma equipe que não passa por um bom momento, vem aí de um empate e uma derrota nas penalidades diante do Dinamo Kiev. Em compensação, é uma equipe fortíssima atuando em casa, vem a mais de 20 jogos de invencibilidade, vinha numa sequência de 5 vitórias consecutivas, claro, bastante amistosos, mas empatou com o Dinamo Kiev e causou sua eliminação. Já a equipe do eslovaco, atuando fora de casa, vem de 3 empates e 2 derrotas, também amistoso, bastante amistoso por aí. E lembrando que é a equipe do Jorge Jesus, então deve passar de fase no mínimo nessa partida, no mínimo na primeira rodada deve conseguir um bom resultado, mesmo se tratando de um eslovaco que vem bem, mas o Fenerbahçe em casa é o favorito a vencer. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Malmo versus do Delage, o mesmo horário aí às 14 horas. A equipe do Malmo vem a 3 jogos sofrendo gol, e 5 de 7 venceu o primeiro tempo. E o Dundelage, desde os últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E em 6 de 8, é uma equipe que saiu mais que 2,5 gol em seus jogos. Ou seja, a equipe do Malmo foi eliminado diante dos Algires, perdeu em casa por um placar de 2-0 e também já havia perdido aí fora de casa. Então, o agregado perdeu de 3-0 e ficou fora da qualificação da Liga dos Campeões. Então, para esta semifinal, a equipe do Malmo é uma equipe fortíssima, atuando em casa, com o apoio da sua torcida. Claro, perdeu para os Algires, mas isso foi uma zebra. E o Dundelage, atuando fora de casa, vem de 5 vitórias consecutivas, conseguiu eliminar, aliás, conseguiu perder para o Pionic e ficou com essa vaga aí que sobra. Para essa partida, a equipe do Malmo é o favorito a vencer. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Olympiacos versus Slovan Bratislava, com início às 16 horas. A equipe do Olympiacos tem a 4 confrontos sem derrotas diante do Slovan e o Slovan tem a 4 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, o Olympiacos vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3. Em 5 de 7 saiu ambos marca, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Slovan Bratislava, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca. Nos últimos 5, mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 é uma equipe que saiu menos que 11 escanteio.
Último confronto 2-2 entre essas equipes. A equipe do Slovan Bratislava foi eliminado diante da equipe do Ferencváros por um placar aí amargador de 4-1 em casa. Ou seja, não fica atrás a equipe do Olympiacos, também perdeu em casa para a equipe do Haifa. Ou seja, para essa partida, acredito em um preparo melhor da equipe do Slovan Bratislava. Sim, para essa partida, acredito também em um jogo para gols. Acredito que será um jogo para gols. Ambas as equipes decepcionadas por ter sido eliminada das respectivas Liga dos Campeões, qualificação. Então, diante disso, acredito que será um jogo aberto, bastante movimentado. Por esse retrospecto, vamos estar pegando esse jogo aí para mais de 1,5 gol. E você que é mais usado, pegaria ambas as equipes marcam. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Melgar versus Internacional, que tem início às 19h15. A equipe do Melgar tem uma sequência em 8 dos últimos 9 jogos, saindo menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteios. Em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. A equipe do Inter, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteios. Ou seja, o Inter vem de uma goleada muito boa pelo Brasileirão Série A diante da equipe do Atlético Mineiro. Ou seja, a equipe do Melgar é uma equipe que também entrou em campo no meio de semana, venceu mais uma em casa, venceu o Cajamarca por um placar de 1-0. É uma equipe fortíssima atuando em casa, ou seja, é uma equipe que não gosta nem de empatar atuando em casa, ou seja, ou ganha ou perde essa equipe do Melgar. Vem numa sequência aí de 14, 17 jogos de apenas uma derrota e 16 vitórias. Atuando em casa, venceu a equipe do Racing da Argentina por um placar de 3-1. Já o Inter, atuando fora de casa, há 4 jogos, não sabe o que é vencer. Perdeu para o Colo-Colo do Chile, empatou com o Ceará, empatou com o Atlético Paranaense e perdeu para o líder Palmeiras pelo Brasileirão Série A. Para essa partida, a equipe do Melgar chega muito empolgado após conseguir uma classificação aí nas oitavas de finais diante da equipe do Deportivo Cali, e a equipe do Inter chega após eliminar a equipe do Colo-Colo. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate. A equipe do Melgar vai querer levar a vantagem para o Beira-Rio, já que é uma equipe forte atuando em casa, a equipe do Inter está em baixa atuando fora de casa, então probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o UEFA Europa Conferência Liga qualificação. O jogo do Cupis versus Young Boys, o início às 13 horas. Bom, é um jogo Copa, não temos classificação, jogo de ida e volta. Esse é jogo de ida, não temos confronto direto entre essas equipes. A sequência individual do Cupis, 4 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 6, mais que 2,5 gol. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Já o Young Boys é uma equipe que vem a 13 jogos sem derrota, ou seja, 13 jogos de invencibilidade. Foi a primeira equipe a marcar nos últimos 7 jogos. Mesmo a equipe do Young Boys atuando fora de casa, se torna a favorita pelo elenco que tem e pelo nível de competição que atua, que é muito mais exigido do que a equipe do Cubs, que atua pelo campeonato finlandês. Ou seja, a equipe do Cubs eliminou não, vem em casa com uma sequência muito boa de vitórias, há mais de 10 jogos sem perder. É uma equipe que marca bastante gols em seus domínios. Enfrenta um Young Boy que também costuma marcar os seus golzinhos fora de casa. Para essa partida, acredito no jogo para mais de 2,5 gols. E você que gosta de viver perigosamente, seria muito plausível ambas as equipes marcam. Probabilidade 3-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Molde versus Kisvarda, que tem início às 14 horas. Bom, vamos avaliar as sequências dessas equipes.
Em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Molden vem a 6 jogos com 6 vitórias consecutivas, a 18 jogos sem derrotas. Em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7, ambos marcam. E a equipe do Kisvarda é uma equipe que vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 7, saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 10, ambos marcam e foi a primeira equipe a marcar em 9 dos últimos 10 jogos. O Molden é o favorito a vencer essa partida, mas claramente vamos nos aprofundar um pouco mais. O Molden é uma equipe que vem em uma série de vitórias, 6 vitórias consecutivas, atuando em casa. É uma equipe que não perde há mais de 10 jogos. Claro que enfrenta uma equipe que também não perde fora de casa há 6 jogos. É uma equipe que perde poucos gols, essa equipe do Kisvardas. Lembrando que a equipe do Kisvarda é uma equipe que atua em um nível técnico inferior à equipe do Molde. É uma equipe que atua pelo campeonato da Hungria. Lembrando que o Molde está fazendo uma bela temporada pelo campeonato norueguês, tanto é que é o líder da competição. Não vamos nos aprofundar nada mais do que isso. Então, a nossa dica nessa partida é casa vence, e se você quer ir para a linha de gols, mais de 2,5 gols, probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos agora para o jogo do Vikingor versus a equipe do Lech. Tem início às 15h45. A equipe do Vikingor tem a 6 jogos sem derrota. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gol. E a equipe do Lech, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7, menos que 11 escanteio. Ou seja, a equipe do Vikingor chega com moral para esta partida? Sim. Por que chega com moral? Não é à toa que essa equipe do Vikingor chegou até aqui, não é? É uma equipe que conseguiu passar diante do TNS, é uma equipe forte atuando em casa, tanto marca como também sofre muitos gols em seus domínios, enfrenta um leque que está totalmente com o início de temporada muito ruim. Em 6 jogos, 4 derrotas, um empate e apenas uma vitória para o Dinamo Batumi. E é aquele dilema. Não se ligue nisso, porque a equipe do Vikingor está pagando uma odd muito elevada tecnicamente, não quer dizer que não possa vencer essa partida. Para essa partida, acredito mais na linha de gols. É um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida, com certeza. Um jogo para gols, mais de 1,5, mais de 2,5 gols. Fica a critério para vocês. E já adiantando uma dica bônus de mini ou possível zebra, podemos deixar aí essa vitória do Vikingor com empate. Então vejo plausível, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Dunder versus a equipe do AZ Alkmaar, que tem início às 16 horas. Na classificação, não temos classificação. É jogo de ida e volta. Então, a sequência individual da equipe do Dundee United é 5 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. Em 5 de 6, menos que 3 gols na partida. A equipe do AZ tem a 4 jogos de vitória, a 4 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Também saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 10 jogos, menos que 5 cartões. Já teve um confronto já entre essas equipes e foi 3-1 para a equipe do AZ. O AZ é o favorito a vencer essa partida. Enfrenta uma equipe com nível técnico inferior tecnicamente. Além do mais, vem mal. Vem de 3 jogos sem vencer. 2 derrotas e um empate. Enfrenta um AZ embalado. 4 vitórias consecutivas. Atua em um nível muito mais elevado pelo um campeonato holandês. Então, para essa partida, vamos com a dica fora com empate anula e a probabilidade 2-0 fora. Continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol, vamos para o Brasileiro Série B, o jogo do CRB versus Ponte Preta, com início às 21h30. Na classificação, a equipe do CRB
em 21 jogos disputados, 10º colocado com 28 pontos conquistados, 19 gols marcados, 27 gols sofridos, enfrenta a equipe da Ponte Preta na 13ª colocação, em 21 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 16 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do CRB, 11º colocado, em 11 jogos disputados, 18 pontos conquistados, somando 4 vitórias, 6 empates e 1 derrota, marcou 11 gols, sofreu 8. E a equipe da Ponte, atuando fora de casa, em 11 jogos disputados, 11º colocado, somando 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 8 gols marcados, 14 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 de 10 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 menos que 5 cartões. O CRB sofreu gol nos últimos 4 jogos, a Ponte Preta há 4 jogos sem derrotas diante do CRB. Em sequência individual, o CRB sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios. Em 5 de 6 saiu ambos marca. A Ponte Preta, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. 5 de 6 saiu mais que 10,5 escanteio. 7 de 8 mais que 4,5 cartões. Em 7 de 9 menos que 3 gols na partida. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória da Ponte, aliás, 2 vitórias da Ponte em casa pelo placar de 1-0, e atuando em casa o CRB empatou pelo placar de 1-1. Para essa partida, acredito em um jogo para poucos gols, como foi os confrontos anteriores. São equipe que não tem ataque ofensivamente poderoso, tanto é que o CRB marcou apenas 19 gols e a Ponte 16. O CRB atuando em casa não é uma das equipes mais fortes do campeonato, tanto é que é a 11ª no ranking. E lembrando que a Ponte Preta também não é uma das melhores equipes atuando fora de casa, é uma equipe que marca pouquíssimo gol. Então vamos com a dica menos de 3,5 gols e também é uma boa opção menos de 2,5 gols, sendo bem usado, probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta quintou de Clashbet. Espero que tenha deixado uma boa lista de jogos para a tropa. Então fica agora com nossos prováveis bilhetes pronto. Partiu, tropa!